Gente, é o seguinte, na semana passada nós terminamos o nosso estudo de Pilatos, foram acho que 6 partes, se não me engano, mas era um trecho grande também, era bastante versículo para estudar. E eu tinha comentado que nós iríamos hoje estudar o último episódio da nossa série, porém, a gente ia terminar com 9 episódios. Eu falei, não, quem que termina uma série com 9 episódios, né? Tem que ser número redondo, né? Tem que ser 10. Então, pensando nos temas que a gente abordou e nos encontros que a gente tratou, eu pensei em adicionar mais um, que é o de hoje. Na próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai falar sobre Tomé. Com Tomé a gente vai encerrar a nossa série de estudos. Todo mundo conhece Tomé, né? Que duvidava e tudo mais, a gente vai encerrar a nossa série com ele. Mas entre Tomé e Pilatos, eu senti falta de um grupo, um encontro, que é um encontro singular que aconteceu, que especificamente o Evangelho de Lucas dá muita ênfase, está lá em Lucas 23, que é o encontro, se é que a gente pode chamar assim, né? Não foi um encontro proposital, mas foi um encontro que aconteceu entre Jesus e os ladrões crucificados, lá em Lucas 23, 39. E apenas Lucas conta essa história. Os evangelhos todos mencionam que Jesus foi crucificado entre criminosos. Ele próprio foi tratado como um criminoso, por isso que ele foi crucificado. E junto com ele mais pessoas foram crucificadas. Esses dois ladrões, um à direita, um outro à esquerda. É uma imagem já conhecida de vocês. Vários quadros retratam isso. Você tem Jesus ao centro com a acusação dele no topo da cruz. E você tem dois ladrões, um de cada lado. E apenas Lucas narra um diálogo que acontece entre Jesus e esses criminosos, especificamente um dos criminosos. O fato de Jesus ter sido crucificado com bandidos, com criminosos, e ele mesmo ser tratado como criminoso, motivo pelo qual ele foi crucificado, é o cumprimento das profecias, ou de um trecho da profecia de Isaías 53. Lá em Isaías 53, 12, é dito que ele seria contado entre os criminosos. Então, as pessoas veem no fato dele ter sido crucificado entre bandidos e o texto destacar isso, as pessoas veem um cumprimento dessa profecia de Isaías lá atrás. E o próprio Jesus, em Lucas 22, no versículo 37, se vocês só baterem o olho aí, vocês vão ver que o próprio Jesus fala dessa profecia aplicando a ele. Ele diz: pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então, na sequência, ele vai para o Getsêmani, é preso e tudo mais, como nós já estudamos. Então, isso aqui cumpre as profecias de Jesus, o que mostra para nós a precisão com que o plano de Deus está sendo executado. As profecias a respeito da primeira vinda de Jesus, do seu ministério, da sua morte e posteriormente da sua ressurreição estão acontecendo rigorosamente do jeito que foi planejado. E esse é um detalhe adicional. E quando a gente olha para esses dois ladrões, esse é o foco do nosso encontro, a gente percebe que esses dois criminosos representam as duas atitudes possíveis de um indivíduo em relação a Jesus. Cada um desses criminosos representa a personificação de uma das atitudes possíveis para com Jesus. Existem só duas possíveis. E esses dois criminosos representam esses dois grupos. Aqueles que rejeitam a Jesus, blasfemam, ridicularizam, zombam de Jesus e são condenados, não têm parte com Jesus, destinados ao inferno, à ira eterna de Deus. Ou, como vocês já devem lembrar, tem um dos bandidos que se arrepende. E ele faz parte do outro grupo, o grupo dos salvos, o grupo dos arrependidos, o grupo dos que reconhecem em Jesus o Messias, o Rei, o Salvador. Então você tem esses dois grupos aí representados, encabeçados por cada um desses criminosos. E toda a humanidade pode ser resumida nesses dois grupos. Não tem era cinzenta, não tem um terceiro grupo. Ou como a gente está habituado a falar na política hoje em dia, não tem uma terceira via. Ou você está no grupo dos bandidos, que zoa e zomba de Jesus, e está destinado à condenação, ou você está no grupo daquele que se arrepende e reconhece que Jesus é de fato o Salvador. E o J.C. Ryle, um autor antigo bem famoso, comentando a respeito disso, ele faz uma observação muito interessante. Ele fala: na cruz, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um para que ninguém se iluda. Se iludir aqui no sentido de que todos serão salvos. Não.
A cruz mostra para nós que existe salvação disponível. Essa salvação é acessível até mesmo para um ladrão naquelas condições. Então, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, pensando assim, não tem jeito, não tem como Jesus me salvar. Se Jesus salvou aquele ladrão, ele pode salvar qualquer outra pessoa. Mas, apenas um, o outro não foi salvo. Para que ninguém se iluda, para que ninguém se engane, achando que todo mundo vai desfrutar da salvação de Jesus. Não. Nem todos vão ser beneficiados pelo que Jesus fez na cruz. Então, muito interessante essa observação que o Ryle faz, essa ilustração que ele conta para nós. Então, por isso que é fundamental que cada um aqui, ao longo desse estudo, avalie em qual grupo você está. Se você está no grupo dos salvos ou no grupo dos condenados. Do ladrão que se arrepende ou do ladrão que morre condenado. E a gente vai olhar ao longo do trecho aí de Lucas 23, 39 a 43, é um trecho curtinho, onde a gente vai ver 3 expressões da fé salvífica. O ladrão arrependido, ele expressa que ele tem uma fé verdadeira. Note, mesmo na cruz, ele expressa que ele tem essa fé verdadeira. Naquela circunstância tão adversa, tão incomum, para a gente ver alguém expressando a sua fé, ele expressa a sua fé de modo vívido. E a gente percebe 3 expressões. Em primeiro lugar, o temor a Deus. Em segundo lugar, uma visão correta de si mesmo e de Jesus. E em terceiro lugar, a confiança em Cristo. O ponto alto aí da expressão de fé dele. Se você é um crente, isso existe em você. Essas 3 expressões existem em você. Você teme a Deus, você tem uma visão correta de si e de Jesus, e você confia em Cristo como seu Salvador. Você reconhece que Ele é o Messias. Se você não é um crente ainda, essas expressões não existem em você porque você não tem a fé salvífica para expressar. Então é por isso que você tem que avaliar e ver de qual lado você está, qual grupo você pertence. Vamos ler lá o texto então, vamos abrir o texto aí. Eu vou lendo e explicando. Lucas 23, versículos 39 a 43, começando ali pela primeira expressão da fé salvífica, que é o temor a Deus. Versículo 39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. A gente começa esse versículo mostrando a zombaria desse ladrão blasfemo aqui, que estava zombando de Jesus mesmo naquelas circunstâncias. Mas não era só esse camarada que estava zombando de Jesus. Se vocês olharem os versículos anteriores aí, a partir do versículo 35, vocês vão ver que um monte de gente estava zombando de Jesus. E essa é uma zombaria que já estava vindo de horas já, por todo aquele processo que Jesus tinha passado, aquele processo humilhante. Versículo 35 diz: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salva os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe: este é o rei dos judeus, em letras gregas, romanas e hebraicas. Então entra o versículo 39, mostrando que o povo em geral, quem passava por ali, zombava de Jesus, escarnecia de Jesus. As autoridades judaicas, vendo o seu plano ter êxito, zombavam de Jesus. Os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os anciãos, zombavam de Jesus ali, ó. Ó o rei dos judeus ali, ó. Ó que grande realeza ele tem. Você não é o rei? Então se salva, sai da cruz. Estamos aqui esperando. Estavam zombando de Jesus. Os soldados romanos zombavam de Jesus também. Já zombaram antes, no processo de açoite de Jesus, com a coroa de espinhos, com o manto, com o caniço, e agora é uma zombaria mesmo dele crucificado. E não só todas essas pessoas zombavam, e não só um dos ladrões zombava, como se você olhar depois na sua casa, Mateus 27, 44 e Marcos 15, 32, vocês vão reparar que os 2 ladrões começaram zombando Jesus. Não foi só um. No começo daquela cena conhecida de nós, da crucificação, todos estavam zombando de Jesus. Todos. E os 2 ladrões estavam fazendo isso. Mas, parece que com o passar do tempo, um dos ladrões muda de lado. Um dos ladrões se arrepende. Um dos ladrões se converte. Um dos ladrões vê o que estava acontecendo ali de fato. E é dito que esse ladrão do versículo 39 blasfemava contra Jesus. E blasfemar significa insultar, difamar, ofender, desrespeitar, mostrar uma completa irreverência. Isso é blasfemar. Ofendendo
xingando, insultando, desprezando, e mostrando essa irreverência aí para quem era Jesus, para com quem Jesus representava, o que ele era. E o versículo 40 diz: respondeu-lhe, porém, o outro ladrão, repreendeu-o dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Então você imagina a cena, Jesus crucificado no meio, um dos ladrões zombando de Jesus, blasfemando, falando insultos, irreverências, desrespeitos para com Jesus, e o outro, depois de um tempo, ouvindo aquilo, fala: peraí, você não tá vendo a sua posição aqui, não? Parece que o que o ladrão arrependido está dizendo aqui, as palavras dele, que o texto diz que ele repreendeu o outro, é uma palavra de reprovação que seria mais ou menos assim: olha para a sua situação, olha para onde você está. Você deveria temer a Deus e ficar quieto. Você não tem você não tem o que falar. Você deveria ficar quieto no seu canto. Você deveria mostrar algum mínimo de temor a Deus pela posição que você está. Você não está na posição de falar nada de ninguém. Recolha-se aí e fique quieto. E o que é interessante no versículo 40, nas palavras desse ladrão arrependido, é que ele fala: você não teme a Deus? Olha para a sua posição. Você não tem o mínimo de temor a Deus? E mesmo estando nessa posição, você continua zombando desse homem? A gente já viu na parte de Pilatos, em que ele ficou com medo de Jesus e tudo mais, a gente viu que o que Pilatos tinha era um temor superficial, e a gente aproveitou isso para estudar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala do temor a Deus. E a gente viu que o temor a Deus é algo característico do crente, do homem regenerado. O ímpio não tem temor a Deus, é isso que o Novo Testamento fala. O incrédulo, ele não tem medo de Deus, ele não teme a Deus. Ele zomba, ele ridiculariza, ele tira sarro, ele não tem medo de nada. E esse homem aqui resume isso de novo, ele não tem de fato temor a Deus. O que o outro ladrão comentou é verdadeiro, ele não tem temor a Deus, aquele cara não teme a Deus. Assim como Pilatos teve um medo muito superficial e não era um temor verdadeiro, porque temer a Deus é algo do crente. O crente recebe um novo coração e agora ele teme a Deus. Ele tem uma profunda reverência a Deus, ele obedece a Deus, ele sabe quem Deus é, ele treme diante da disciplina de Deus. O ímpio não. E aqui a gente tem mais um exemplo disso de uma outra pessoa que de fato não teme a Deus. O homem regenerado teme a Deus, o ímpio não. E é interessante a gente ver que a situação desses ladrões aqui é uma situação de sofrimento intenso. Pensa que talvez eles não tenham passado por tudo que Jesus passou, em termos de julgamento, de torturas, de açoites e tudo mais, mas certamente passaram por boa parte desse processo, talvez tendo sido açoitados também, e agora estavam sendo crucificados naquilo que era a morte mais cruel daqueles dias, era a morte mais terrível, era uma morte que era feita para prolongar o sofrimento da pessoa, era algo terrível mesmo. Mas nem mesmo esse sofrimento faz com que aquele homem, aquele criminoso, aquele ladrão, mude a sua atitude. E isso nos ensina que o sofrimento por si só, a dificuldade por si só, a adversidade por si só, não tem o poder de mudar o coração de ninguém. Aquele homem mau, mesmo estando numa situação humilhante daquela, cheia de sofrimento, o coração dele continua exatamente o mesmo. Ele continua zombando, escarnecendo e blasfemando. Então a gente tem que extrair disso o seguinte: é comum as pessoas acreditarem que o luto, uma doença muito grave, um diagnóstico de câncer, de Alzheimer, de qualquer doença séria, ou uma adversidade muito grande, uma pobreza repentina, é comum as pessoas pensarem que isso tem o poder, tem o condão de fazer com que o coração da pessoa mude. Não, agora ele era ateu, mas agora que ele está sofrendo, ele vai acordar para Deus, né? Ele viveu a vida toda desregrada, mas agora que ele está numa UTI, ele vai acordar para Deus, né? Ele viveu a vida toda zombando de Deus, mas agora que ele está passando por X, Y, Z de dificuldade, agora ele vai acordar. E não é verdade isso. Porque a adversidade, o sofrimento de qualquer natureza não tem o poder de por si só santificar ninguém. Pelo contrário, às vezes isso tem o poder de tornar o coração da pessoa ainda mais duro. Ela passa a odiar ainda mais a Deus. Quer ver um exemplo disso? Olha o que diz Apocalipse 16. Lá no futuro, quando Deus estiver trazendo juízo, ira sobre a terra durante a tribulação, Deus vai trazer muito sofrimento, muitos juízos, pragas, sinais graves e terríveis aí sobre toda a terra.
o mundo vai ficar o caos. E você espera que numa circunstância dessa, do mundo entrando em colapso, das pessoas vendo que a ira de Deus está sendo derramada, das pessoas sentindo na pele o preço da ira de Deus, o custo da ira de Deus, você espera que as pessoas vão ser um pouco mais reverentes. Você espera que as pessoas vão ser um pouco mais dóceis para com Deus, um pouco mais amigáveis, um pouco mais abertas. Não, vamos dialogar, vamos ver. Quem sabe esse Deus aí não é mesmo quem ele é, né? Mas não é isso que acontece. Olha aí Apocalipse 16, versículo 8. O quarto anjo, isso é lá na tribulação, quando Deus derrama suas expressões de ira, seus juízos sobre o mundo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O que eles fizeram? Blasfemaram e não se arrependeram. Mesmo um juízo tão severo como eles serem queimados ali por causa da intensidade do sol, esse fenômeno cósmico. Versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Eles cerravam os dentes de dor, mas faziam questão de abrir a boca para blasfemar contra Deus, para ofender a Deus, mostrar sua rejeição a Deus. Pula agora para o versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. É um fenômeno tectônico, é um fenômeno geográfico, geológico, não sei como é que chama isso, cósmico, mundial, sem precedentes. A Terra vai ser completamente revirada do avesso. E você espera que numa circunstância dessas, pessoas, não, peraí, agora foi demais. Agora eu vou me arrepender do meu pecado, vou buscar Deus, porque não tem como, né? Não tem como negar uma coisa dessa. Olha tudo o que está acontecendo. A minha casa já não existe mais, foi destruída. Olha esse terremoto. As cidades todas caíram. Nova York caiu, Roma caiu, Hong Kong caiu, São Paulo caiu. Não precisa de muito para isso, né? Mas, enfim, tudo caiu. Agora é só pó. Agora o povo vai se arrepender, não é? Versículo 21. Também desabou o céu sobre os homens, grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva e das pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então, sofrimento, adversidade, dor, luto, não traz por si só mudança ao coração do homem. E esse ladrão nos lembra disso. Porque o temor a Deus, o abandono da blasfêmia, do insulto, do desprezo a Deus, é algo que só o homem regenerado tem. O homem ímpio, quando a coisa aperta, quando o cerco fica mais estreito, ele, ao invés de se arrepender, ele blasfema ainda mais. Ele deixa seu coração ainda mais endurecido para com Deus. Então essa é a primeira expressão de uma fé salvífica, temor a Deus. Coisa que aquele ladrão que falou aqui agora não tem, mas o ladrão arrependido está mostrando que ele tem uma consciência disso. Você deveria temer a Deus e parar de falar esse tipo de coisa. Vamos para a segunda expressão agora. A segunda expressão é uma visão correta de si mesmo e de Jesus. Olha o que diz aí, versículo 41. Nós, falando o ladrão ainda repreendendo o outro, né? Nós, na verdade, com justiça, nós estamos padecendo aqui justamente, nós merecemos isso. Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, se referindo a Jesus, este nenhum mal fez. É impossível alguém ser salvo sem primeiro ter uma visão correta de si mesmo. É impossível alguém ser salvo sem ter uma visão correta de si. Quem eu sou? Como eu estou agora? Qual é a minha condição?
É sine qua non. Não dá para alguém se converter, ser salvo sem isso. E sem admitir a própria malignidade, a própria maldade, sem olhar para o próprio coração e admitir, eu sou mau, eu sou um homem mau, eu sou uma mulher má, eu mereço a ira de Deus, eu mereço a condenação, eu mereço o juízo, eu mereço porque eu sou mau. Essa consciência, essa visão correta de si, é o primeiro passo para alguém trilhar esse caminho da salvação. E essa visão correta de si mesmo é algo que falta no ímpio. Geralmente o ímpio é orgulhoso, geralmente o incrédulo é soberbo, geralmente o incrédulo é cheio de si, ele é totalmente confiante nas próprias forças. E tem acontecido recentemente um fenômeno das pessoas, por causa das redes sociais, das pessoas colocarem isso para fora. Tanto que você vê um monte de gente dando treinamento, coach, publicando vídeo, se colocando como se fosse a última bolacha do pacote. Deus no céu e o coach tal na terra. Então, se você me seguir, você tá com tudo garantido na tua vida. Porque eu sou bom demais. Porque eu sou excelente. Porque eu sou fantástico. Porque, olha, eu com 12 anos era muito melhor que o Elon Musk. E exibe as suas habilidades, as suas técnicas, o seu conhecimento, a sua moral, como ele é justo, como ele é bom, como ele se revolta com isso e com aquilo. E a gente vê isso nesses coaches, nas palestras motivacionais, nos vídeos, nas redes sociais, enfim. Esse é o ímpio. O ímpio é alguém que tem uma visão distorcida de si. Ele olha para si e ele vê coisas boas lá. E ele não só vê uma ou outra coisa boa. Ele olha para si e ele se vê como alguém realmente muito bom. Ele olha para si e ele fala, eu sou assim. Se Deus não me escolheu ainda, quem está perdendo é ele. Ele se acha realmente digno de muitas coisas daqui e do futuro. E a gente tem visto a internet dar palco para esse tipo de coisa. O crente, aquele que tem a fé genuína, a fé salvífica, em contrapartida, ele vai na direção oposta a isso. O crente, ele tem uma noção cada vez mais clara da própria maldade, da própria vileza, da própria corrupção, da própria obscuridade do coração, das próprias inclinações para o mal. Quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, que é luz suprema, mais as nossas escuridões, os nossos abismos, as nossas falhas vão ficando evidentes. O incrédulo nega isso, esconde isso, o crente não. O crente admite isso. Ele olha para suas falhas, ele olha para os seus buracos, ele fala, eu sou muito mal. Eu sou um poço de maldade. Eu sou totalmente quebrado. Eu mereço a ira de Deus, eu mereço o juízo de Deus. E essa percepção da própria maldade, que vai ficando cada vez mais clara, amadurece no crente cresce no crente conforme ele amadurece. Olha a comparação que Lucas faz aí para nós em Lucas 18. Se você virar um pouquinho aí as páginas da Bíblia, você vai chegar numa história conhecida. Em Lucas 18, a partir do versículo 9. Em Lucas 18, a gente tem a história que Jesus conta do fariseu e do publicano. O fariseu, um homem super respeitado, justo diante da lei, e o publicano, que é alguém mal visto pela sociedade, era alguém que não tinha muito respeito, era alguém desprezado. Mas olha o contraste, versículo 9, Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício, sê favorável a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse é o contraste entre o crente e o ímpio. O crente olha para si e vê coisas boas. E mesmo se dirige a Deus, até como esse homem fez aqui, se dirige a Deus, exaltando aquilo que ele acha que ele tem de bom. O crente não. O crente olha para si e fala: eu sou o mal. Eu preciso do favor, da misericórdia de Deus, porque eu não mereço nada de bom. De fato, o modo como você olha para si mesmo é um bom termômetro da sua vida espiritual. Vocês acham que o apóstolo Paulo era alguém espiritualmente maduro? O que vocês acham? De 0 a 10, comparando com você, onde você acha que o apóstolo Paulo estaria? Qual seria a nota dele? 12. 12, talvez, né?
Se tiver alguém aqui falando, não, acho que o apóstolo Paulo está abaixo de mim, eu recomendo você voltar alguns minutos do vídeo e assistir essa parte que eu acabei de falar. Mas o apóstolo Paulo era um homem santo, zeloso pelas coisas de Deus, não é? E o que ele disse lá em 1 Timóteo 1,15? Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e ele era o principal dos pecadores. Fala, não, Paulo, você precisa conhecer algumas pessoas, você precisa me conhecer, Paulo, você não é o pior dos pecadores, você precisa me conhecer. Tudo bem, você perseguia crente, você matava as pessoas, eu não cheguei nisso daí também, mas se você olhar o meu coração, eu não cheguei tão longe, é verdade, né? Não fiz tanta coisa como você, tá? E o seu mérito por essa maldade, né? Mas, se você olhar para os meus pensamentos, se você olhar para o meu coração, se você olhar para as maldades que eu penso das pessoas, se você soubesse os olhares errados que eu dou, se você soubesse as coisas que eu penso e não falo, se você soubesse as negligências que eu tenho, você concordaria que eu sou o pior dos pecadores, não você. E parece que os crentes, na verdade, brigam para saber quem é o pior, não para saber quem é o melhor. E essa visão vai crescendo. Vocês devem lembrar também que Isaías, quando teve aquela visão do trono de Deus lá em Isaías 6, o que ele falou? Falou, opa, ainda bem que sou eu e não é o fulano, né? Não, o que ele falou? Eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi a Deus. Então ele tinha uma noção muito correta da pecaminosidade dele. De fato, como você olha para si mesmo é um bom termômetro da sua vida espiritual. Se você olha para si mesmo de modo muito autossuficiente, o apóstolo Paulo lembra, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você está se achando por cima de toda a carniça. Você está se achando todo autossuficiente. Você está se achando muito bem. Você está caminhando para uma vida de independência espiritual quando essa não é a realidade. Na verdade, o que você chama de maturidade é o contrário disso. Porque conforme o crente amadurece, mais ele vê a necessidade de dependência de Deus e mais ele vê a própria maldade. Mais ele vê a dureza e a vileza do próprio coração. E mais ele clama pelo favor de Deus. E isso é especialmente relevante para o jovem, por quê? Por que vocês acham que pensar nessa visão correta de si mesmo é algo importante para o jovem? Especificamente para esse grupo aqui. Por que isso é importante? O jovem, se tem um pecado particular que afeta a juventude, é o orgulho. Você sabe tudo das redes sociais. Você acompanha todos os perfis de dicas de TikTok, Instagram, você sabe de tudo. Você é expert nas coisas que os seus pais demoraram anos para ter uma ideia, você já sabe de tudo. E na vida espiritual não deve ser diferente, você faz a sua devocional todo dia, você zela pelas coisas ali, então você está bem, você está tranquilo, você está por cima de tudo. Essa tendência do jovem ao orgulho tem que ser quebrada. Essa tendência essa tendência ao orgulho que o jovem tem que ser combatida por uma visão correta de si mesmo. Você tem que olhar para você e ver quão mal você é. Quanto as suas palavras são ruins, quanto os seus olhos são ruins, quanto os seus ouvidos são ruins, quanto os seus pés são ruins, quanto o seu coração é ruim. Você tem que lembrar disso todo dia, porque a partir do momento que você olhar para si, começar a ver coisas boas em si, por si, pelo seu esforço, você está caminhando na direção contrária que você deveria ir. Tanto que o apóstolo Paulo, quando fala de quem faz as coisas nele, ele não põe o mérito nele, ele põe o mérito em Deus. Ele fala, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele produz essas coisas em mim. Se dependesse de mim, nada de bom. Nada de bom. É o Espírito Santo que produz essas coisas no crente. Então é importante que você tenha essa visão correta de si. E ter uma visão correta de si, e ter uma visão correta do mal, faz com que a gente perceba a necessidade de justiça. Porque se a gente reconhece a nossa maldade, a nossa vileza, a nossa corrupção, o nosso abismo, a nossa obscuridade, a gente percebe que Deus é plenamente justo ao punir o pecado. E a gente percebe que todo pecado, toda injustiça, toda maldade, de fato merece a punição de Deus. Então, conforme eu percebo a maldade que existe, eu percebo a necessidade da justiça de Deus também. Eu percebo a necessidade de uma correção disso. E o mal precisa ser punido. E essa convicção pessoal de maldade aponta para a justiça de Deus e para a justiça no nosso convívio normal. A justiça no nosso convívio social.
Eu sei que o mal tem que ser punido. Eu sei que o dano tem que ser reparado. Eu sei que as coisas têm que ser colocadas no lugar porque a maldade desestabiliza, faz mal. E deve haver uma justiça nisso. A percepção desse homem aqui no versículo 41 é muito verdadeira, porque ele fala, olha, nós estamos recebendo um mal pelo que nós fizemos, nós merecemos estar aqui. Um bandido que não é arrependido, ele olha para o crime que ele cometeu e ele não pede por justiça para ele próprio. Ele não exige justiça para si próprio. Ele pede que o juiz pegue leve, que o juiz não seja tão rigoroso, que molhe a mão aqui, molhe a mão aí, vamos sair por ali. Esse homem aqui não, ele fala, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele tem uma noção correta dos crimes que ele cometeu e da justiça que tem que ser aplicada a isso. E isso, essa convicção pessoal aponta para essa justiça. Agora, esse discernimento, tanto da justiça para com Deus, como para com os homens, é algo que só o Espírito Santo dá. Se vocês olharem lá em João 16, vocês vão ver que quando Jesus falava do Espírito Santo, quando Jesus falava da vinda do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo trabalharia também convencendo as pessoas. Olha aí João 16, versículo 8. Quando ele vier, falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. É o Espírito Santo que convence o indivíduo do pecado da incredulidade, de rejeitar Jesus. Do juízo, da justiça, porque vou, versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Da justiça de Jesus, de como Jesus é justo. É o Espírito Santo que aponta para a justiça de Jesus. Jesus não estaria mais no mundo, como ele não está hoje, presencialmente para mostrar ele próprio a sua justiça. Quem aponta para a justiça de Jesus, então? O Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunho de que Jesus é justo. E ele convence, como nos convenceu, de que nós não somos justos, mas Jesus é justo. É o Espírito Santo que faz isso. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. É o Espírito Santo que convence de um juízo divino certeiro sobre o mal. Então, quem é que traz essa convicção ao crente? É o Espírito Santo, isso não vem por nós mesmos. Mas essa convicção vem. E é isso que eu quero que vocês percebam nesse homem aqui. Essa convicção veio. Ele percebeu, eu sou mal. Ele não é mal. Eu mereço estar aqui. Ele não. É justo o que acontece comigo? Não é justo o que acontece com ele. Esse senso de justiça em relação a Deus, em relação aos homens, é algo que só o próprio Deus pode dar. E é curioso observar que na relação com os outros, agora vamos trazer isso para nossas relações dentro da igreja, com as outras pessoas. Essa noção de justiça se mostra de algumas maneiras específicas. Como, por exemplo, o reconhecimento do dano que é feito por causa do meu pecado. Quando eu peco contra alguém, eu faço um dano a alguém. Se eu sou ímpio, eu não estou nem aí, eu até zombo disso. Se eu sou ímpio, eu causo dano em alguém, eu falo, perdeu, mané. Falando aí dos carioca aí, né? Bem característicos dele aí, né? Sem ofensa, João. O Lucas não está aqui para falar, tem que apelar para você aí. Mas, perdeu, mané. O crente não. O crente, quando ele faz mal para alguém, ele reconhece o dano, ele fala, poxa, isso não foi justo. Isso não foi legal. Eu pisei na bola. Eu causei mal a alguém. Isso é uma noção de justiça que Deus coloca em nós. Não somente isso, o arrependimento e o desejo de reparação. Se vocês virarem aí para Lucas 19, para os versículos 1 a 10, olha só o que acontece aí. Em Lucas 19, a gente tem a história famosa de Zaqueu. E olha o desejo de reparação desse homem. Olha como Deus trabalhou no coração de Zaqueu para que o senso de justiça dele, eu causei dano, agora eu mereço punição e eu tenho que reparar esse dano. Olha como esse senso de justiça foi trabalhado no coração dele. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa,
pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Naqueles dias, você deve lembrar, um publicano era um cobrador de impostos que ele era conhecido por não apenas cobrar os impostos habituais, isso já era ruim, porque ele cobrava imposto para Roma, isso era visto por um judeu como uma traição, seria como se a Argentina nos dominasse e um argentino e um brasileiro cobrasse imposto de você para dar para o Milei. Você ficaria indignado, mas peraí, você é brasileiro, está traindo a pátria, está dando dinheiro para a Argentina? Era assim que o judeu se sentia. Mas além disso, o publicano tinha a fama de pegar dinheiro a mais. Isso não está muito longe da gente, né? A gente vê umas pessoas aí que às vezes se aproveitam do nosso sistema tributário, de todas as situações aí, para pegar um pouco para si. Então o publicano era alguém que não era bem visto. Era tido como uma classe característica de pecador ali, alguém que era marcadamente pecador. Entre mentes, versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Agora notem o que ele vai falar na sequência. E se, na alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Não porque ele decidiu dar o bem aos pobres, não é isso que salvou Zaqueu, mas isso era uma expressão de que, de fato, o coração daquele homem foi transformado. Ele, que antes defraudava o povo, tirava do povo, agora ele fala, não, eu preciso reparar isso. Eu causei mal. Eu preciso ressarcir. Eu preciso restituir. E olhando para essas palavras, Jesus fala, houve salvação aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se vocês olharem para 2 Coríntios 7, vocês vão ver como era a relação, como era esse senso de justiça na relação dos crentes de Corinto. Olha aí 2 Coríntios 7. Vocês devem lembrar, em 1 Coríntios, Paulo dá uma série de broncas na igreja. Tinha um camarada lá que estava envolvido muito em pecado. Ao que parece, ele se arrepende. Toda a igreja fica contrita pela bronca de Paulo, diante da bronca de Paulo. E Paulo reconhece isso. Mas olha a postura dessa igreja. Algo que só o Espírito Santo faz. São noções de justiça que só o Espírito Santo põe no coração das pessoas. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Diante da bronca de Paulo, eles responderam bem, eles se sentiram contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estares inocentes desse assunto. Tem alguma versão diferente aí? Que esclarece esses termos aqui que Paulo usou no versículo 10? Versículo 11. Deseja? Lê o versículo 11 inteiro, Maurício, pra gente, por favor. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos, segundo Deus, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que Deus, que desejo de punir o culpado. Tudo vocês se mostraram inocentes. Desejo de punir o culpado, ou seja, com essas palavras todas, Paulo está falando, vocês se empenharam em fazer com que as coisas voltassem ao status anterior, a quando tudo estava bem. Vocês se empenharam por isso. E no meio disso, é expresso em vocês um senso de justiça. O mal tem que ser punido. O mal tem que receber a sua paga. Tem que haver disciplina. Vocês evidenciaram isso. Isso é algo que só o Espírito Santo pode produzir no coração de alguém. Por isso que essa consciência que nós estamos falando aqui, né, da necessidade de justiça, essa visão da justiça, do próprio mal, é algo que Deus dá. Então eu olho para mim e eu falo, eu mereço a ira de Deus. Os meus crimes, as minhas maldades, os meus pecados merecem a justiça, a ira de Deus. Eu mereço, às vezes, as consequências dos meus atos para com os meus irmãos. Eu tenho que restituir, eu tenho que devolver, eu tenho que reparar. Tudo isso é fruto de uma visão correta de si que Deus dá. Mas esse ponto não fala só uma visão correta de si. Fala de uma visão correta de Jesus. O homem ali, o ladrão que está falando, ele reconhece que ele merecia estar lá. Mas o que ele fala sobre Jesus? Que Jesus não merecia estar ali. Jesus era inocente. Esse homem
verbalizou aquilo que tem sido falado ao longo de todo o julgamento de Jesus. Jesus não merece estar aqui. Esse homem não fez nada de errado. Nós merecíamos, ele não. E isso não é o evangelho? O que esse homem faz aqui não é o evangelho? Quando cada um de nós aqui se converteu, não foi exatamente isso que nós falamos? Eu merecia estar aqui, não ele. Eu merecia o que ele levou. Eu merecia a ira de Deus, não ele. Eu merecia a cruz, não ele. Eu merecia a morte, não ele. Então a gente percebe que esse homem ele tem uma visão correta de si, uma visão correta de Cristo, que é uma expressão extremamente necessária da fé salvífica. Mas tem um terceiro ponto aí, porque ele pede algo para Jesus. E agora a gente vê a confiança em Cristo. O temor a Deus, a visão correta de si mesmo e de Jesus e a confiança em Cristo. Versículo 42. E acrescentou. Então ele estava falando para o ladrão, para o outro ladrão, e agora ele se dirige para Jesus, que estava no meio dos dois. Lembra-te de mim. Lembrar-se aqui é mostrar favor. Lembra-te não é que Jesus vai estar lá no céu e, nossa, é verdade, tem um ladrão, não é isso. Né? Não é uma lembrança meramente cognitiva. Não, esqueci. Não, lembrar aqui é mostra-me favor. Me seja favorável. E esse pedido que o ladrão faz, certamente tem na sua memória, na memória dele, algo que tinha acabado de acontecer ali. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, o que Jesus pediu em favor daqueles que o estavam crucificando? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aquele ladrão que começou zombando junto com o outro, ele vai olhando para aquelas reações, aquelas coisas que Jesus vai falando, e ele fala, esse homem, ele é diferente. Esse homem, ele não é como nós. Ele mostra favor para quem está batendo, para quem está matando ele. E agora ele pede, Senhor, lembra-te de mim. Mostra-me favor também. E quando ele pede para que Jesus mostre favor para ele? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse homem possivelmente conhecia o ensino de Jesus pela publicidade do ministério de Jesus. Jesus era muito conhecido em toda a região ali da Judéia, até fora ali, para toda a região que hoje a gente chama de Palestina, né? Todo Israel ali, ele já estava conhecido nas cidades e tudo mais. O seu ministério era bem público, bem famoso. Mas além disso, é possível que esse homem também conhecesse as profecias do Antigo Testamento, porque esse homem era um judeu. E ele sabia que existia a promessa de um reino messiânico. E ele olha para Jesus e ele fala, é ele. Ele é o rei. Ele é o Messias prometido. Senhor, eu sei, é como se ele falasse nas entrelinhas, eu sei, eu ouvia quando era pequeno, eu ouvia na sinagoga por aí, eu ouvia minha avó, meus pais falando, eu ouvia de um reino prometido, que o Messias viria e colocaria esse reino aqui. E o Senhor é o rei desse reino. Quando o Senhor vier, porque não vai ser agora, quando o Senhor vier, lembra-te de mim. Mostre favor a mim lá na frente. Num futuro incerto. Né? Olha só, em poucas palavras, incerto, não saber quando ia acontecer, né? Em poucas palavras, sufocando na cruz. Gente, esse homem ele não está tendo um diálogo como a gente está tendo aqui agora. Ele não está batendo um papo quem está esperando o ônibus chegar. Ele está crucificado. Ele tá agonizando. As palavras pesam para ele falar. Mas ele faz questão de repreender o outro, se vira para Jesus e fala, Senhor, por favor, lembre-se de mim. Em poucas palavras. Na cruz não dá para você ficar jogando ar fora. Em poucas palavras, esse homem clama por salvação. E a gente percebe isso especialmente pelo fato dele se dirigir a Jesus por esse nome, Jesus. Jesus, o nome Yeshua, significa Jeová salva. E se vocês olharem lá em Mateus 1:21, esse nome é diretamente aplicado a Jesus, né? É colocado sobre Jesus pelo que Jesus faz. Jeová salva e Jesus é o Salvador. E esse homem está reconhecendo que Jesus é esse Salvador. Em Mateus 1:21 a gente lê assim, ó. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando nós falamos de Jesus, a gente não está falando só de um nome no RG. Lembre que o nome naqueles dias representava algo muito mais do que representa hoje. Hoje em dia as pessoas dão nome porque acham bonito, né? Põe lá Enzo, Theo,
Cleo, sei lá, todos esses nomes de rico aí hoje, né? Porque acho bonito. É aesthetic, né? Mas naqueles dias não era assim. Naqueles dias você botava um nome porque tinha um significado naquilo. Tanto que você lê o Antigo Testamento e você vê, esse fulano vai chamar tal porque tal coisa aconteceu. E quando a gente vê o nome de Jesus, é por quê? Porque ele é o Salvador prometido. Jeová salva, Deus salva. E Jesus é essa salvação. E esse homem aqui, ele fala, Jesus, lembra-te de mim. Ele clama por salvação. Ele também reconhece que Jesus é o Rei Messias prometido. Aqui tem um contraste, porque vocês devem lembrar que até há pouco tempo atrás, algumas horinhas atrás, enquanto a gente estava estudando Pilatos, o povo estava zombando de Jesus como o Rei dos Reis. Agora, esse homem reconhece que Jesus é o Rei. Porque ele fala que há um reino. E quando o Senhor vier no reino, lembra-te de mim. Eles estão zombando, eles não acreditam que o Senhor é rei. Mas eu sei que o Senhor é rei, que o Senhor tem um reino. Quando o Senhor vier, mostra-me favor. Ele admite isso, diferente do que aqueles homens estavam fazendo. E ele aguarda um reino futuro. Não é algo espiritual, etéreo, não. É algo concreto, palpável. Nessa realidade aqui, que vai ser estabelecido no futuro. Ele não sabe quando isso vai acontecer. Mas ele pede, Senhor, quando o Senhor voltar? E o Senhor vai voltar. O Senhor é o Rei. O Senhor é o Messias. Eu sei disso. Quando voltar, lembra-te de mim. Mostra-me favor. E a resposta de Jesus é fantástica. Né? Versículo 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, ou seja, o que Jesus vai falar agora é totalmente confiável. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão ganhou mais do que ele pediu. O ladrão ganhou mais do que ele pediu. Porque ele suplicou que Jesus mostrasse favor a ele num futuro que não tinha uma data certa. Num futuro que era indeterminado, assim, para nós, na nossa perspectiva. Senhor, quando vier, lembra-te de mim. Se sobrar um espacinho ali, né, põe meu nome ali. Mas Jesus faz um contraste porque ele dá uma certeza imediata. Ele não só responde ao ladrão sobre o reino futuro, mas ele fala de algo que aconteceria dali a alguns instantes. O ladrão ganhou mais do que ele pediu. Ele estaria na companhia de Cristo não apenas no reino futuro, mas em instantes ele estaria no céu. E é importante que vocês percebam o contraste aqui. Porque o ladrão pede algo para o futuro, mas Jesus fala que isso não é só... A companhia dele não é só no futuro. Era em instantes. Hoje você vai estar comigo no paraíso. E de fato, tanto Jesus como o ladrão morreram nesse mesmo dia e o ladrão desfrutou da companhia de Cristo que foi prometido aqui. E quando a gente olha para essa resposta de Jesus, a gente percebe como isso se aplica à nossa vida também. Porque Deus nos dá muito mais do que nós merecemos e pedimos. O ladrão pediu um reino, para participação no reino, mas no reino futuro. Mas ele ganhou uma presença garantida no céu ao lado do rei. É muito mais do que ele pediu. E nós, como crentes, nós também ganhamos muito mais do que merecemos e pedimos. Essa é a graça de Deus. Porque, veja, Deus poderia nos libertar do inferno, Deus poderia nos libertar da sua ira e não nos dar nada mais. Vocês vão ficar para sempre, sei lá, flutuando no limbo. Aí vão para o inferno, mas também não vão, vai ficar por aí. Mas não é isso que Deus dá para nós. Não é isso que Deus deu para esse homem aqui. Nós não apenas nós somos libertos do inferno, do lago de fogo, da condenação eterna, como Deus nos dá muito mais. Deus não nos deixa num campo neutro, isso não existiria, mas Ele nos dá bênção sem fim. Ele nos dá uma casa celestial que o próprio Jesus prometeu que preparar. Quem está afofando o seu travesseiro no céu é o próprio Jesus, é o dono da casa. Foi isso que ele falou em João 14, não é? Olha, eu vou preparar-vos lugar. Então eu vou vir e vou buscar vocês. Jesus é o rei que se faz de mordomo e ajeita a casa lá, prepara o quartinho, deixa tudo limpinho lá, esticadinho. Ó, esse colchão aqui é do Gilberto, ó, tá bonitinho. Ó, esse travesseiro aqui, ó, Sofia gosta de pena de ganso. Deixa eu arrumar aqui, ó. Ó, esse daqui, ó, a Esther gosta de essências de banho. Vou colocar aqui essas essências dela. Jesus prepara lá toda essa casa cheia de quartos e ele, além de mordomo dessa grande casa, na casa do pai, ele fala que vem buscar. Ele ainda é o chofer, por exemplo. Ele vem buscar. Vamos lá, gente. Chegou a hora. Vamos desfrutar dessa casa celestial. A gente merecia isso? Se ele tivesse simplesmente nos livrado do inferno, já não estaria bom?
Mas ele ainda prepara uma casa para cada um de nós, cada quartinho lá, e promete isso para nós. Não só isso. O que o ladrão pediu aqui também é prometido para nós. Um reino onde nós desfrutaremos de glória, de justiça, onde nós veremos essa criação restaurada. Isso é uma promessa, é uma garantia que a gente tem também. A gente não merecia isso. E Deus nos dá mais do que isso. Mais do que a gente pediu. E além disso, a gente tem uma eternidade livre do pecado, livre das lágrimas, livre da morte. Então, de fato, Deus nos dá muito mais do que merecemos e pedimos, como ele fez com esse ladrão aqui. As palavras de Jesus também são importantes porque nos falam sobre o que acontece depois da morte. Vocês sabem que tem algumas seitas que ensinam que depois da morte a pessoa fica dormindo. Ela não desfruta nem do céu nem do inferno. Os adventistas, por exemplo, ensinam isso. E muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, até igrejas históricas que têm uma doutrina estranha, ensinam isso também. Não sei se na CCB ensinam isso também, sono da alma. Então você morre e você não vai nem para o céu nem para o inferno. Você fica lá dormindo, você acorda, opa, juízo final, nossa, nem escovei o dente e tal. É assim que a pessoa acredita. Mas não é assim que a Bíblia fala. A Igreja Católica, por exemplo, também instituiu o purgatório, de que depois que você morre, você tem que pagar ainda por alguns pecados, porque Jesus pagou bastante, mas vemos e convenhamos, né? Você peca demais. Então, tem que ter um crédito adicional aí, né? Tem que fazer um financiamento aí, né? Meu pecado, minha vida, para ver se dá para você ter um pouco de acesso ao céu mais rápido, um acesso um pouco mais rápido. Mas Jesus mostra aqui que isso não é verdade. O sono da alma, purgatório, qualquer coisa do tipo, isso não é verdade. O que acontece quando o indivíduo, quando ele fecha os olhos aqui? Imediatamente, ele abre no céu ou no inferno. Alguns capítulos anteriores, em Lucas 16, vocês devem lembrar da história do rico e do Lázaro. Um ímpio e um crente morrem, e eles acordam no céu e no inferno. Vocês devem lembrar que o apóstolo Paulo falou mais de uma vez sobre partir e estar com Cristo. Ou seja, fecha os olhos aqui e o crente abre os olhos diante de Jesus. É isso que acontece, é imediato, não tem tempo de espera, não tem delay. Não é igual o jogo de computador que você tem que ficar lá esperando pro respawn, né? Não, você morreu aqui, você já acorda no céu ou no inferno. E Apocalipse 6 mostra isso também, enfim, vários textos mostram essa verdade, diferente do que as seitas ensinam aí. As palavras de Jesus aqui também mostram que a salvação é somente pela fé. Esse ladrão, ele teve tempo de ser batizado? Mas o batismo não precisa ser batizado para salvar? Eu não sei como esse ladrão seria batizado. Jogariam água nele, né? Sei lá, joga uma água aí. Não. Esse ladrão não foi batizado. Ou mergulha a cruz, né? Não ia rolar. Não dá. Esse homem não foi batizado. Mas ele foi salvo sem ser batizado, é claro. O batismo não salva ninguém. O batismo é uma regeneração. A regeneração batismal é uma doutrina espúria, não tem nada a ver. Errada. Batismo não salva ninguém. Batismo é uma expressão de fé. Mas o batismo por si só não salva. Boas obras não salvam ninguém também, porque esse homem não teve tempo de fazer nada. O pouco fôlego que ele tinha, ele teve que usar para se manter um pouco mais de tempo vivo. As mãos dele não puderam fazer nada porque estavam pregadas. Os pés não foram para lugar nenhum porque estava pregado ali também. Não tinha para onde ele ir fazer nada. Boas obras não salvam ninguém. A salvação é somente pela confiança em Cristo. Somente isso. Algo que parece que já de longa data as pessoas esqueceram. Então, essas palavras de Jesus são muito reconfortantes. E Jesus garante isso. Fala, olha, o que eu te digo é verdadeiro. Hoje, você vai estar comigo no paraíso. Isso deve ter sido um bálsamo para aquele homem. Ele, naquela situação, vendo não só a sua morte iminente, mas vendo o juízo iminente de Deus se aproximando dele, um pecador, saber que ele estaria com Cristo naquele mesmo dia no céu, era tudo que ele precisava para encarar as poucas horas que faltavam até o seu último suspiro, para quando ele estaria para sempre com Jesus. Agora, de modo geral, né, para a gente terminar, quando a gente olha para esse trecho, esse diálogo, esse encontro como um todo, eu listei aqui algumas aplicações gerais. Geral. A gente olhou ponto a ponto, cobrimos o texto todo. E, de modo geral, eu listei o seguinte. Em primeiro lugar, a fé se manifesta, a fé salvífica, genuína, se manifesta ativamente em circunstâncias adversas. Como eu falei para vocês, esse homem estava crucificado. Esse ladrão arrependido estava crucificado. Falar era pesaroso, era pesado. Cada ar conta.
Cada respiração conta para você ter um pouco mais de fôlego e aguentar a dor que está se passando sobre você. Mas esse homem não apenas clama para Jesus, como esse homem também pega fôlego para repreender o outro. Ele não apenas pede para Jesus, mas ele usa do precioso fôlego dele, dos poucos minutos de vida que ele tem ali ainda, as poucas horas que ele tem ainda. Ele usa aquilo para repreender o outro e falar, você tem que temer a Deus e ficar quieto. Porque a fé, ela se mostra em situações adversas, mesmo em situações adversas. O fruto da fé sempre se mostra. Mesmo sob pauladas, o fruto da fé se apresenta de modo visível. Segunda aplicação geral. A fé verdadeira pode surgir em instantes finais. Esse homem não tinha anos de vida pela frente. Ele tinha algumas horas, minutos, horas talvez. Mas a fé brotou ali. Até poucos instantes antes desse diálogo, ele também estava zombando de Jesus. Mas a fé foi colocada no coração dele instantes antes dele morrer. E isso é útil, lembrar disso é útil, desse arrependimento real, dos instantes finais da vida de alguém é útil, porque nós muitas vezes podemos experimentar contato, viver situações de contato com pessoas em morte iminente. Algum parente na UTI que tem algumas horas de vida, os médicos já falaram, olha, de hoje não passa. Alguma situação inusitada ali que coloca a pessoa num quadro irreversível. A fé pode surgir em instantes finais. Por isso que a gente diz que, de fato, enquanto há vida, há esperança. Enquanto a pessoa respira, ela ainda pode ser alvo da graça de Deus e se arrepender. Quando ela fecha os olhos, aí não tem mais jeito. Hebreus 9:27 diz que ao homem cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Fechou os olhos aqui sem Cristo, execução de juízo na sequência. Agora, enquanto a pessoa está aqui, você deve pregar o evangelho até o último minuto, porque ela pode se converter. E quantas pessoas a gente não conhece de que aceitaram a Cristo no leito de morte? Você vai falar, mas é fácil, né? Mas o momento em que a pessoa aceita Cristo faz alguma diferença na salvação da pessoa? Tipo, essa pessoa aqui é de uma fé inferior, ela vai ficar no céuzinho. Né? Mas tem o céuzão, né, que é para quem aceitou Jesus como jovem. Não. A gente lembra até daquela história de Jesus, daqueles servos que receberam o salário porque chegaram cedo e daqueles que receberam o salário porque chegaram ao final do dia. Todos receberam o mesmo salário, a salvação é a mesma. Então nós pregamos enquanto a pessoa está viva. E o ladrão da cruz nos lembra que nos instantes finais, no leito de morte, a pessoa, o indivíduo pode se converter. Em terceiro lugar, por fim, a fé verdadeira alcança e transforma pessoas de todo tipo. Nós não estamos falando de nós não estamos falando de uma pessoa com a ficha limpa aqui. Se você puxasse a capivara desse cara, para ele estar na cruz é porque boa pessoa ele não era. Mas a fé salvadora alcançou esse homem. E mesmo pessoas com um passado terrível podem desfrutar do arrependimento verdadeiro. E Jesus promove a transformação que se torna evidente. E esse homem mostrou isso para nós. Não importa quão sujo seja o passado de alguém, quão grande e ruim, suja seja a capivara de alguém, a fé salvadora pode nascer ali, aquele indivíduo pode ser salvo, como é dito aqui, desse ladrão. Olha o que diz Mateus 21. Mateus 21, 31. Jesus conta uma parábola de dois filhos, um que diz que vai e não vai, o outro que reclama vai, enfim. E aí no versículo 31 a gente lê o seguinte: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, ou seja, cobradores de impostos e prostitutas, vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Falando para os mestres da lei. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Pessoas com passado sujo, prostitutas, cobradores de impostos maus, homens ladrões, corruptos, eles ouvindo a pregação,
se arrependeram, verdadeiramente se converteram. Enquanto que a nata da sociedade da época se mantinha obstinada. Então a fé verdadeira alcança e transforma pessoas de todo tipo. E eu não conheço a história em detalhes de cada um, mas eu conheço pessoas do nosso grupo, pessoas da nossa igreja que tiveram um passado muito, muito pesado. Um passado envolvido com coisas terríveis, assustadoras. Mas a graça de Deus foi lá e salvou aquela pessoa, assim como salvou esse ladrão aqui na cruz. Então está aí. 3 expressões da fé salvífica: temor a Deus, visão correta de si mesmo e de Jesus e confiança em Cristo. Considerações. Esther, depois Kevin. Para mim, assim, é animador ver a história começa, porque e às vezes a gente olha, principalmente os parentes, né, que a gente conhece melhor, e a gente tende a limitar o poder de Deus. É uma expressão de incredulidade nossa. Como se Deus não fosse capaz de salvar. A gente olha e fala, não, Deus tem poder, mas ele não conhece meu pai. Deus salva todo mundo, mas meu pai não tem condição, né? Meu tio não tem condição. E essa falta de incredulidade se manifesta até na fala de oração. Então, assim, não orar mais por aquela pessoa, porque não, Deus é muito poderoso, mas aí já é muito bom. Aí é demais, né? Aí, verdade, então, verdade. É animador, ver que a gente precisa continuar orando e pregando. Né? Sim. Kevin, depois Maurício. Tem uma dúvida. Eu vi na internet que esse ladrão, a Igreja Católica chama de São Dimas. Tem algum porquê para chamar disso? Não sei dizer, Kevin. Nem sabia. Não é feriado, né? Então a gente não lembra. Eu não sabia disso daí, não. Não sabia. Depois vou dar uma olhada sobre isso, para ver quando surgiu isso daí, né? Mas a Bíblia realmente não fala o nome dos ladrões. Não fala. Tem esses nomes todos, né? Por exemplo, a mulher samaritana tem nome, né? A Igreja Católica, ao longo da história, deu nome para todos, quase todos, se não todos, os personagens bíblicos, né? Mas é algo especulativo, né? É algo, às vezes, uma tradição, que, fulano de tal acha que é isso. Então põe aí que era esse, né? Então acho que deve ser mais uma dessas tradições aí. Mas não sei quando surgiu, não sei. São Dimas? Não sei. Não sei dizer. Já ouviu falar também, Sofia? São Dimas? A gente fala, Dimas é o quê? Não conheço esse daí, não. Eu Dimas, eu não conheço esse Dimas, não. Maurício, depois o Júlio. Vai lá, Maurício. Pastor, pegando o gancho do que a Esther falou, isso é muito animador e nos dá esperança, porque eu vi uma pregação recentemente do Silas, que ele cita esse trecho do apóstolo Paulo, e mostrando, né, a capacidade salvadora de Deus salvar quem ele quiser por a obra dele. E pegando um assassino de cristãos para transformá-lo em seu servo. E isso nos faz perceber que ele pode escolher qualquer pessoa para o seu serviço. E que mesmo o apóstolo Paulo tendo dito que era o principal dos pregadores... Dos pecadores. Ele era dos pregadores também, mas... ele era humilde para falar isso. Ele poderia depois chegar diante de Deus e falar: o meu Cristo é um salvador maior. Sim, exatamente. É um grande pecador que precisa de um grande salvador. Júlio. Tem um livro do Paul Washer que é intitulado As 10 Condenações da Igreja Moderna. E ele enfatiza bastante esta questão da Igreja Moderna que fez Deus como Papai Noel. Enfatiza-se disse pouco de quem realmente o homem é e de quem Deus é. Esse contraste aqui, a dimensão do contraste. E ele diz que é por isso que hoje em dia nós notamos poucos corações contritos, porque nós realmente não sabemos da dimensão das coisas. E aí ele narra uma história do que ele estava pregando numa pequena igreja, acho que em Canadá, em que um homem de estatura grande, né, e ele andou a parte da vida dele isolado, acho que ele criava vigados, coisas do gênero. E ele entrou na igreja porque ele estava desesperado, porque ele percebeu que tinha uma doença terminal. E naquele mesmo instante, Paul Washer estava pregando naquela pequena igreja. E depois da pregação, o homem estava todo cabisbaixo, sem esperança, né? Porque disse: olha, eu vou morrer e não conheço a Deus que vocês pregam. Ele gastou tempo com ele, teve que adiar a viagem, partilhar o evangelho com ele, e
graças a Deus, ele Se foi converteu. salvo. E ele, inclusive, descreveu a alegria que essa mesma pessoa teve naquele instante, tão logo entendeu o Evangelho. E ele enfatiza, continua a enfatizar a necessidade de nós percebermos quem nós somos e quão pecaminosos. O pastor Nicolas, o ano passado, me recordo muito bem, disse que em alguns casos, ou em muitos casos, quando nós cometemos um pecado realmente que a gente sente, é capaz de nós passarmos o dia todo meio que apertado, porque... Lamentando. Exatamente. E isso é um dos efeitos que realmente mostra que nós conhecemos a Escritura e sabemos Exatamente. que nós somos e a necessidade de... É o senso de justiça que o Espírito Santo põe em nós. Né? É fundamental isso daí. Sem isso não tem como a gente reconhecer o nosso pecado e do que nós estamos sendo salvos. Né? Não tem como. Quem mais? Última consideração aí, se alguém quiser. É agora não. Atenção na nossa visão poética. Você falou de Isaías e falou de alguns outros, né? Eu lembrei de Jó, capítulo 42, verso 5 e 6, que ele fala, né? Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino. Me arrependo. Acho que é uma característica Boa lembrança. quando você se depara com a glória de Deus, você vê o como. Quando você tem isso, não apenas superficialmente, mas essa convicção real de quem Deus é e do quão miserável nós somos, quão miseráveis nós somos, isso faz com que você caia diante de Deus, quebre todo orgulho, realmente. É isso. Então, lembre-se, né, o que eu falei lá no começo. Você precisa ver qual grupo você pertence. Um ladrão foi salvo, mas apenas um. Então, um ladrão foi salvo, para que ninguém se desespere, a salvação está disponível, acessível, mas apenas um, para que ninguém se engane. A salvação está lá, mas nem todos se curvam a Cristo e o recebem como Salvador. Vamos orar então e terminar esse penúltimo encontro da nossa série. Senhor, nós agradecemos por essas palavras na cruz. Palavras que deram esperança não apenas àquele ladrão arrependido, mas que nos dão esperança ainda hoje, nos dão convicção, certeza, descanso ainda hoje. Obrigado porque o Senhor nos dá mais do que merecemos e pedimos, assim como aconteceu com aquele ladrão também. Obrigado porque nós sabemos que fechando os olhos aqui, estaremos com o Senhor. E eu rogo para que todos aqui tenham essa convicção, porque aquele que não tem a fé salvífica, ao fechar os olhos aqui, vai abrir os olhos, experimentando juízo pela eternidade, no inferno e depois no lago de fogo. Livra cada um aqui que ouve essa mensagem, agora e depois, dessa expressão eterna da sua ira, da sua condenação, Senhor. Que essa pessoa que está no grupo do bandido obstinado, do ladrão obstinado, mude de lado como o ladrão arrependido fez. E que agora nós encaremos a vida a partir da ótica desse homem aqui. Sabendo quem nós somos, quem é Jesus, tendo temor a Deus e confiando em Cristo como nosso Salvador. Ajuda-nos a aplicar essas verdades que conversamos aqui hoje na nossa vida, para que nós sejamos mais santos, para que nós amadureçamos e tenhamos uma vida espiritual mais forte. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.